Bom, irmãos, então nós estamos chegando ao final desta pequena série de reflexões em Filipenses 12, em Filipenses 3, 12 a 15. Né? E eu destaquei o texto exatamente para lembrar do tempo da nossa caminhada a respeito desse texto. Vamos ver juntos? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, eu estou destacando aí em vermelho, que foi um convite para a gente olhar para o passado, né? Vermelho porque vermelho fala um pouquinho de sangue, de sofrimento, né? E o nosso passado sempre umas marquinhas que não são muito boas, precisam ser tratadas, né? E esquecer aqui não, naquele sentido da gente ignorar, né? Mas trazendo o nosso passado aos pés de Cristo, para que ele não tenha mais a força de nos ferir, né? A força de nos prender, de nos machucar. Não é esquecer no sentido de apagar da memória, mas é esquecer no sentido de tirar dele a capacidade de nos ferir e de nos marcar, né? Depois, nós vimos a tratativa do presente, né? Prossigo para o alvo ligando com um presente. E o destaque está ali em amarelo, né? São os 3 sinais do trânsito, né? Os 3 sinais do trânsito. Então, o amarelo avançando para as coisas que estão diante de mim. Ainda que a palavra avançando dá ideia de futuro, mas na realidade era uma ação do presente, né? E vocês se lembram que nós falamos um pouquinho sobre o conceito etimológico de avançando, né? Que é esticando o pescoço, né? Para que ele consiga chegar na linha de cruzamento, né? Na marca de cruzamento. Então, você se livrando daquelas coisas que possam te amarrar e te prender no presente, para que você chegue no alvo, no local devido que você deseja alcançar. Paulo está dizendo que estão diante de mim, né? E hoje, mas ainda quero lembrar um pouquinho mais também, que nessa abordagem que fizemos na semana passada, nós fizemos 4 aplicações rápidas, que eu quero destacar aqui, né? A primeira delas é o choque de realidade. Paulo chama a nossa atenção para um choque de realidade. Ou seja, seguir a Jesus, né? Um caminho assim de caminhar sobre pétalas de rosas. Não é isso. Paulo tem claro dizer que o Evangelho não faz propaganda enganosa, né? Ele disse que, inclusive, que ele aprendeu isso com Jesus. O que Jesus disse? Mundo, 3 pétalas de rosas no caminho de vocês. Não foi? No mundo, 3 aflições e de montão, né? Pacote de aflições. Mas tem um bom ânimo, porque eu venci. A minha vitória é a garantia da vitória de vocês. E vimos também que outra coisa, que a gente precisa lidar com as coisas sem coitadismo e sem vitimização, né? Sem aquele negócio, coitado de mim, pobre de mim. Então, essa autocomiseração é extremamente desastrosa para a nossa vida, né? E então, Paulo, inclusive, diz: para mim, viver é Cristo e morrer ser lucro, né? Então, é de alguém que não está se vitimizando, né? Está olhando para si mesmo como um coitadinho. Pelo contrário, está encarando com um choque de realidade e encarando com coragem. E vimos também que a gente precisa ter um olhar de eternidade, né? Porque a gente não deve ler a nossa vida por uma circunstância, por um momento, né? Quer dizer, a vida não tem que ser compreendida por uma circunstância que estamos acontecendo, né? Para tocar um pouquinho mais no centro de hoje, né? A vida tem que ser olhada pelo conjunto da orquestra, né? Ou seja, todas as coisas orquestradas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que fala, né? E finalmente, também, só lembrando, a gente diz que precisa ter um coração grato, né? O Paulo sempre diz nas suas cartas, apesar de tudo, sermos gratos a Deus. Por quê? Porque a gratidão nos liberta, o louvor nos liberta, né? Quando a gente se coloca em adoração, em gratidão diante de Deus, a gente recebe o conforto, recebe a força para continuar lidando com a vida, né?
E hoje nós vamos então pensar um pouquinho sobre como lidar com o futuro, né? Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Então, a gente quer pensar um pouquinho a respeito dessa expressão, o que ela significa para as nossas vidas, o que ela pode ser prática para a nossa vida. Eu vou destacar um pouquinho mais adiante, mas eu vou falar aqui também que estava olhando várias pregações a respeito dessa coisa de prossigo para o alvo. E eu queria encontrar alguém que pregasse o texto. Que eu encontrei, né? Encontrei gente falando sobre algo como meta, né? Como emagrecer um pouco mais nesse ano, como conseguir resolver as questões financeiras. Cara, mas o texto não está falando disso. A Bíblia, nessa abordagem de Paulo, de lidar com o futuro, não está falando dessas realidades. Eu estava com muita vontade de pegar carona com alguém, né? Mas eu não achei ninguém, eu fiquei no vazio. Né? Aliás, no vazio não, porque você sabe uma palavra. Né? E por isso eu quero destacar, a gente precisa compreender duas expressões desse texto. A primeira delas é exatamente essa palavra, né? Para a gente entender o significado. Né? O texto fala de alvo. A palavra alvo aqui é a tradução da palavra scopus, grego scopus, que é usado para você falar de, sabe, daquela quadra, daquela pintura, né, toda redondinha, para onde você vai atirar o dardo ou vai atirar a flecha para acertar na mosca, né? Não é assim que fala? Você está na mosca, você está no centro. É interessante que, ainda que a palavra grega que se refira a isso, ela está falando dos corredores. Ela não está falando de flecha, literalmente projetada num alvo, mas ela está falando de corredores que são lançados, né? Que são jogados numa jornada na direção de um alvo. Né? Então, ela fala de pessoas que participam de uma corrida, né? Participam de uma disputa atlética, pessoas que correm com um objetivo específico para o objetivo de uma meta. E para entender isso melhor, a gente pode usar outros textos em que Paulo usa essa mesma metáfora de uma maneira mais clara. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 9, 24 a 27, Paulo faz essa descrição. Vocês sabem que numa corrida, então, o texto lá está falando de corrida, não é de um alvo onde se joga uma flecha, mas de pessoas que são lançadas a correrem. Né? Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinado, ele aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de... Ele não para no meio do caminho, né? Bota a língua de fora, deixa eu parar um pouquinho, vou descansar um pouquinho, porque eu não estou aguentando. Você vê algum corredor aí, nessas maratonas? Não faz isso, né? Então, Paulo está dizendo, né, que todo atleta treinado aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Está se referindo às Olimpíadas lá de Atenas, lá da Grécia. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Era feito de louro, né, uma planta, logo ela murcha, seca. Mas nós corremos para receber uma coroa que dura para sempre. Né? Dura por toda a eternidade. Por isso, corro direto para a linha final. Eu também sou um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para lutar, entrar na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado. É interessante pensar nessa
nessa expressão, né? Prossigo para o alvo, nesse sentido de alguém que não esteja se embaraçando com situações, porque a gente leu aquele texto das populações silenciosas, da de Hebreus, né? Livrando de todo o pecado que me assedia, que gruda em mim. A ideia é essa, né? Que fica agarrando nos meus pés, tentando impedir a minha caminhada. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, Paulo está falando disso. Então, ele se esforça no seu corpo para que o seu corpo, que é bênção de Deus, não seja atrapalhado pelo pecado, pela cobiça, pela desordem, né? Mas que ele caminhe de uma maneira reta e limpa em direção a Deus. Assim como a expressão prossigo para o alvo, Paulo está falando de uma atitude intencional, de uma ação propositada de alguém que tem rumo, que tem uma direção, e tal qual o atleta corre o mais leve possível, sem embaraços, sem distrações. O alvo é a sua meta. Por isso, a sua expressão. Eu sigo para o alvo, corro para a minha meta. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vida. Muito bem. A gente pode até voltar um pouquinho lá para aquela expressão lá de Hebreus, em que Paulo chama a nossa atenção dizendo, aliás, Paulo não, né? A gente não sabe se é Paulo desde que escreveu Hebreus. Pode ter sido Paulo, pode não. Ninguém sabe. Portanto, também, nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhos, olha, Paulo havia acabado de falar a respeito dos heróis da fé, de irmãos que lidaram com as questões da vida, sempre olhando para Jesus. E por isso, alguns obtiveram o que buscavam nos seus dias, outros, porém, não. Alguns foram surrados, presos, maltratados, alguns foram cerrados ao meio. O autor não disse se foi cerrado na vertical ou na horizontal, se foi cerrado ao meio, né? E essa turma faz parte da galeria da fé. Aqueles que estão nos assistindo. Essa é a ideia que está lá, né? Então, Paulo está dizendo o seguinte, gente, tendo em vista que tem uma galera nos assistindo, né? Estão lá ao lado das pistas de corrida, ele diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. E pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem se desanimem. Prossigam para o alvo. Alvo aqui, então, não é o que muita gente fala de metas que você quer alcançar nesta vida. Está faltando, né? Não é a perda de peso, não é os bons resultados financeiros, não é aquele amor que você quer conquistar, né? Tem muita gente aqui, inclusive na célula, aguardando esse amor, né? Nessa busca, mas não é disso que o texto está tratando. Ele fala de algo, de um prêmio, como de alguma coisa que já é realidade no tempo presente, mas ainda não é completo, mas ele está garantido por antecipação que nós haveremos de viver. O texto todo do capítulo 3 está tratando dessa questão. Né? Então, essa realidade presente, mas também futura, é o prêmio que será concedido do alto a cada um de nós. E a gente então precisa pensar nessa segunda expressão de Paulo, o alvo. O alvo é o prêmio.
Mas que prêmio é esse? Interessante pensar nisso. Se é um prêmio que já está presente conosco, já nos é dado, mas ainda será completado, que prêmio é esse? Há muitas coisas que são um pouco difíceis de compreender na Bíblia. Nesse texto, Paulo nos convida a fazer um mergulho. E a gente precisa dar uma mergulhada mesmo, para a gente compreender esse prêmio que o Josué deve sair daqui desejando obtê-lo. Desejando mesmo. E a proposta de Paulo é exatamente essa. Estava na cadeia, está preso, mas ele quer que a gente acorde para isso. Acorde para esse alvo, para esse prêmio. E que a gente deseje profundamente. Né? Então, para entender isso aí um pouquinho melhor, eu vou passar aqui para vocês algumas versões. Né? Primeiramente, a NVI. Olha como a NVI trata disso. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Aqui a gente já tem uma dica. Que esse prêmio é um chamado celestial de Deus em Jesus. Você sabe isso? Então, esse prêmio é um chamado que Deus derramou sobre nós através de Jesus. Olha a nova tradução na linguagem de hoje. Esse prêmio, diz ele, é mais do que um chamado, é a nova vida para a qual Deus nos chamou por meio de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, gente, sabe tudo aquilo que eu falei lá atrás? Não vale esforço, não vale ser um pombeiro de força, não vale ser um cara que presta um culto litúrgico todos os dias. Ele está dizendo que nada disso nos garante esse prêmio. Porque esse prêmio é uma concessão em Cristo Jesus. Paulo é profundamente cristológico. Cristo é o centro da vida. A versão de King James, o que ela diz? Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação. Não é só mais uma vocação. Agora aqui, mais forte ainda, uma convocação celestial, né? Uma convocação do alto, que vem de Deus por meio de Jesus. Né? Ou melhor, eu peguei a parte da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é mais enfática ainda. Né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto. Né? Não é um prêmio que é resultado dos nossos esforços, porque eu vou ser bacana, porque eu vou ser bem disciplinado, eu vou emagrecer esse ano, porque eu vou fazer lindos versos e conquistar o amor da minha vida. Não diz respeito àquilo que você faz. Ainda que seja importante que você faça, no sentido de você ficar leve, não ficar preso, esse prêmio, esse alvo, não é uma coisa que depende do que você faz. Ele vem do alvo, é uma concessão de Deus. Então, observando essas várias afirmações, nós podemos afirmar que o prêmio que nos aguarda, né, que é alvo, que é objetivo de Paulo alcançar, é o chamamento, é a convocação celestial, é a vocação do alto feito por Deus em Cristo Jesus. Agora, preste atenção. Eu disse que esse prêmio, esse chamamento, essa convocação, esta vida nova, esta realidade nova, é uma dádiva que já está presente, mas vai acontecer. Então, quando a gente observa o texto, a gente vai perceber três coisas. Né? Prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a gente vai perceber três coisas. A primeira delas é que Deus nos chama em Cristo na sua morte. O que acontece na morte de Cristo? Na morte de Cristo nós encontramos vida. Na morte de Cristo nós encontramos libertação da escravidão do pecado. Na morte de Cristo nós encontramos redenção. Na morte de Cristo nós encontramos vida. Se alguém está em Cristo, é nova vida, é nova criatura. Então, esta é a primeira dádiva
desse chamamento de Deus é o fato de que na morte de Cristo nós somos redimidos, nós somos resgatados. Guarde bem isso, porque eu disse que, ainda que seja uma coisa já pronta, dada, mas é alguma coisa que ainda vai acontecer. A outra coisa que está aqui presente, nessas expressões, nesse chamamento, nessa expressão de Filipenses, é que Deus nos chama em Cristo para a ressurreição. Deus não nos chama apenas para a vida, mas Ele nos chama para além da vida. Porque todos pecaram, e por isso carecem da glória de Deus. Porque o salário do pecado é morte. Então todos haveremos de morrer. Então, se todos haveremos de morrer, Deus nos chama não somente na morte de Cristo, mas o chamado de Deus também é um chamado na sua ressurreição. Nesse texto de Filipenses, veja como Paulo é enfático em dizer: eu desejo a ressurreição, eu aspiro à ressurreição. Por quê? Porque o chamamento de Deus para a nossa vida, ele não se limita na morte. Ele não se encerra na morte, onde todas as coisas possam se acabar no entendimento de algumas pessoas. Pelo contrário, a morte é parte da vida. A morte é parte da eternidade. Cristo é, diz Paulo, a primícia da ressurreição e a garantia de que nós também haveremos de ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15 é um capítulo que é gasto inteirinho para falar a respeito disso. Bom, mas não somente essas duas coisas. A terceira, que é a mais enfatizada por Paulo, né? Deus nos chama em Cristo para uma eternidade com Ele. Né? Ele nos chama para a redenção na sua morte, Ele nos chama para a ressurreição, né? Para que a nossa vida prossiga, mas Ele nos chama para uma eternidade com Ele, na presença sublime de Deus. Isso se chama soberana vocação, sublime vocação. Assim, esse prêmio da soberana vocação, ou convocação, ou chamado, é um chamado não apenas para prosseguir sem desanimar, sem pensar na trajetória da vida, mas também para subir nas alturas, das novas alturas. É um chamado sublime em sua natureza, porque além da nossa redenção, é um chamado para a presença eterna do Pai. Como é que foi o texto que o Josué deu logo no começo? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, cantarão de dia e de noite, sem se cansar. Inclusive, há um texto lá que diz que não haverá noite, porque Jesus é o sol da justiça que brilha sobre todos. E se a gente tem previsto de louvar a Deus por 1 hora, 2 horas, gente, vai treinando, porque lá para toda a eternidade, todos os dias. Então, Paulo está chamando a nossa atenção para isto. A maior bênção, né? Não é a redenção, não é o salvamento na morte de Cristo, é a ressurreição. Mas a maior bênção é o fato de que estaremos para sempre com Cristo. Para sempre. Então, eu quero caminhar rapidamente para duas aplicações. Né? Para duas aplicações. Primeiro, o alvo, o futuro da vida cristã é receber ou conhecer a plenitude da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu coloquei aqui receber ou conhecer, porque são essas expressões que Paulo está usando nesse texto. Se você olhar lá no versículo 8, né, Filipenses 3, 8, você se lembra? Paulo faz algumas considerações, depois diz: na verdade, considero tudo como perda. E quando ele fala perda, ele vai ficar dizendo um pouquinho mais depois, ele fala
aquela coisa que a gente às vezes pisa. Eu considero isso esterco. Né? É uma palavra mais amena para dizer aquela coisa que a gente pisa e a gente. Estou dizendo, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Por causa do quê? Do conhecimento da sublimidade. Eu lia Filipenses e ficava sempre errado nessa questão do conhecimento de Jesus. No versículo 10, ele diz assim: eu quero, o que eu mais quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Isso com Paulo, agora em torno de 60 anos de idade, depois de um ministério prolífico, depois que o cara disse que experimentei um arrebatamento, subi até o terceiro céu, vi coisas que são indizíveis, que eu não posso dizer a ninguém. Agora ele vem com essa aqui. O que eu mais quero é conhecer Cristo. Não é um pouco estranho? Mas é isso que estamos chamando de pensar. A gente precisa ter no coração esse mesmo desejo de conhecer Cristo. Conhecer aqui, conhecer a soberana vocação, conhecer o chamado de Deus, conhecer essa convocação que Deus nos faz, conhecer Cristo. Paulo não está falando que é um conhecimento teológico. Nossa fé é cristológica. E Cristo é o centro da nossa afirmação de fé reformada, aliás, não diga-se de passagem. Paulo não está nos chamando a conhecer Cristo para desenvolvermos uma porção de afirmações teológicas a respeito disso. A palavra aqui é o verbo gnosken, que sempre indica um conhecimento pessoal. Esse verbo não fala de um conhecimento intelectual, mas fala de um conhecimento experiencial, né? Ele fala de um conhecimento íntimo, de um conhecimento estreito, de um conhecimento relacional. Aliás, ele é tradução de um verbo hebraico que se refere, né? Se você pegar Gênesis 4:1, diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. O que ele conheceu? Teve relações com ela, né? Desceu ao mais íntimo da relação entre um homem e uma mulher. É este verbo que está aqui. Então, ele está falando de uma profundidade de conhecimento de Jesus. E Paulo está dizendo: gente, esse é o chamamento de Deus. Deus nos chamou para vivermos esse relacionamento tão íntimo que vai acontecer, que agora a gente só tem um pequeno saborzinho dele, mas a gente vai ter essa plenitude desse chamado, desse chamamento, quando recebermos o prêmio na eternidade. Então, esse conhecimento íntimo e pessoal da morte redentiva de Cristo, da sua ressurreição e da sua presença constante todos os dias, agora e eternamente. Paulo olha para isso com essa inspiração. Então é isso que ele diz, né? Esquecendo das coisas para sempre. Prossigo ao alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Receber este tempo. Não vou me perder em bobagens. É interessante ter um carro bonito, é interessante ter sucesso na vida, mas essas coisas, elas são meleca diante daquilo que Jesus tem para nós. Não é? Agora, então eu quero caminhar para a segunda aplicação, que é assim, que essa plenitude da soberana vocação nos permite lidar melhor com as coisas na realidade presente. Ou seja,
quando a gente olha para essa sublimidade da graça, da presença, do envolvimento direto com Deus em Cristo, que nos aguarda. Então a gente pode olhar para a realidade da vida com outros olhos, porque isso é que ressignifica a nossa vida e a nossa existência. É isso que dá para nós o sentido de viver. Porque nós não vivemos para nós mesmos. Como Paulo disse, quer vivamos ou quer morramos, somos de Jesus. Vivemos para a sua glória. É por isso que diz, com muita clareza, para mim morrer é lucro. É lucro. Porque morrer é estar para sempre. Nessa realidade extraordinária que Deus nos promete. Que coisa bacana, porque a vida cristã nos permite ler a vida de trás para frente. Eu gosto disso. Por quê? Porque quando você olha a vida de trás para frente, você olha a vida como um vitorioso. Como alguém que já obteve a vitória. Como alguém que foi coroado, que recebeu a coroa de louros por Jesus. Então, tudo que está por trás, para trás do futuro, e que é o presente que nós estamos vivendo, deveremos viver, se nos ferirem, não nos ferem. Porque nós já estamos tratados e curados pela eternidade. Se fomos derrotados, não é derrota, porque temos lá na frente a nossa vitória garantida. Isso nos dá motivação para viver com alegria. Paulo está preso. Quem me prendeu não foi nada mais, nada menos do que Nero. Paulo sabia quem não era. Nero havia acabado de meter fogo em Roma. Dito que fez isso foram os cristãos. Devem ser perseguidos. Nero tocou fogo em Roma e disse que os vândalos dessa ação eram os cristãos. E justificaram, porque os cristãos comem carne de criança. Se eles comem carne de criança, eles são capazes de ficar fogo. Ele está preso a mão desse camarada. E esse cara respira ódio para a corrida de Paulo. Paulo, quando você olha nas entrelinhas, ele tem um desejo de prosseguir a vida, mas nas entrelinhas da carta de Filipos, está claro que ele tinha consciência de que ele não sairia mais daquela vida. E de fato não saiu. Mas ele olha e diz: o que eu mais quero é conhecer a Cristo, o poder da sua morte, conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e conhecer a Cristo nessa proposta de viver eternamente com Ele na sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe.